Boa noite a todos que estão me assistindo. Meu nome é João Mariano. Para quem não me conhece, somos eu e a irmã Faustina, do Instituto Filhos da Misericórdia de Jesus Salvador. Nós estamos aqui nessa noite para convidar você a assistir, a experimentar, a rezar conosco nesse Pocket Show que nós vamos apresentar para você e contar um pouco da nossa história, né? A gente vai conversar aqui, eu e a Faustina, relembrando alguns momentos da nossa vida, desde o início da vocação. Então, eu queria desejar mesmo que você pudesse experimentar com a gente desse carisma na ação do Espírito Santo. Então, eu gostaria de começar essa noite já dando os parabéns a todos os filhos da misericórdia, tanto os religiosos quanto aos leigos, né? Dizer para eles que a caminhada nós temos hoje, completamos hoje 13 anos de vocação. Então é muito importante essa data para nós, né? Foram muitos os desafios, foram muitas as dificuldades, mas nós estamos aqui por vitória de Deus. E a gente quer contar e quer louvar essa vitória de Deus hoje aqui com você. Então eu convido você, nesse primeiro momento, a vir conosco, né? A vir e a participar. Você vai imaginando aí, mesmo que você não esteja no início, ou não seja do início conosco, mas você vai imaginando com a gente toda essa história que Deus foi desenhando na nossa vida, tá? Eu queria que a irmã Faustina também desse boa noite a você e ficasse à vontade nesse momento. Boa noite a todos. Meu nome é irmã Maria Faustina, de Jesus Misericordioso. Convido você, dentro dessa trilha que vamos fazer, você que venha caminhar junto conosco, conhecendo essa história de Deus sobre a nossa vida, essa história dessa experiência com a misericórdia, que com certeza também é a sua experiência como filho da misericórdia, e também louvando e agradecendo a Deus pela experiência da misericórdia sobre todas aquelas pessoas que estão acompanhando conosco essa noite, neste dia tão especial para nós. Jesus, eu confio em vós. Então, para começarmos bem, a gente não pode deixar de começar sem a Santíssima Trindade. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois é, Faustina, a gente está aqui hoje, nessa noite, para contar um pouco da nossa história, né? Então, eu queria começar dizendo, né, que a fundação da vocação que se deu no dia 26 de julho de 2007. Às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, estávamos lá reunidos, né? Depois de ter brigado alguns anos lá atrás com a vontade de Deus, porque para a gente contar um pouquinho dessa história, pela graça, a graça que nos acompanhou, a graça que foi efetiva, que ela nos encaminhou até aquilo que Deus queria de nós, era concreto para a gente, né? Então, eu vim da comunidade Recado, a Faustina estava no Shalom, eu acho que eu estava na comunidade Shalom, vindo da comunidade Shalom. Passei só 1 ano e 4 meses lá, 1 ano e meio mais ou menos. Pronto. E a gente ia assim, Deus ia nos inquietando o nosso coração a descobrir o nosso lugar. E essa graça foi nos chamando, né? Então eu passei 4 anos no Recado. Eu entrei no ano do Pai. E olha como foi importante, porque o ano do Pai e é filho da misericórdia. Então, o Pai que me chamou, né, a minha vida começou a não fazer sentido, e aí eu fui buscar a vontade de Deus. Então, de 99, 2000, 2001 e 2002, eu lembro estar no Recado, com todas as inquietações, né, e a comunidade Recado é muito querida por nós também. Um beijo a todo mundo da comunidade Recado que nos assiste. Eu tive essa inquietação de Deus, né? E no momento de 2002, eu recebi esse íconezinho aqui, ó. E lá no ícone tinha escrito, né? Lá, ao meu amado Pai em Cristo, do seu Filho na misericórdia. E eu fiquei muito inquieto, porque esse ícone ele faz muito sentido na minha vocação, né? Jesus que me resgatou aqui do pecado, da morte, Jesus que uma ovelha ferida, uma ovelha fragilizada. Então, todo este coração de Deus que se derramou por mim,
E eu tive essa experiência com Deus em vários processos da minha vida. E vendo a fragilidade dessa ovelha, me colocando no lugar dessa ovelhinha, vendo o tamanho do amor de Deus que sente por mim, Deus foi desenhando a vocação a partir desse amor misericordioso. Então eu fui descobrindo a vontade de Deus, seguindo as inspirações do Espírito Santo. Eu corri atrás dessa vontade. E eu digo a você que não foi muito fácil, né? A graça de Deus me sustentou em muitas coisas. E a gente é meio lento mesmo para descobrir a vontade de Deus, porque Deus vai falando com toda a sua sabedoria e a nossa cabeça pequena não sabe o que Deus quer de nós e a gente fica lá, tentando discernir, tentando saber o que Deus quer. E de repente, nesse período em que eu estava discernindo a vontade de Deus, eu vou para uma obra chamada de Mãos de Pai. Note que o Pai me trouxe para a igreja e eu estava no Mãos de Pai. E o Pai vem me acompanhando e vinha me acompanhando todo esse tempo, querendo que eu fosse filho da misericórdia. Então, 4 anos eu passei no Mãos de Pai, junto com os meninos. Um beijo para todo mundo do Mãos de Pai também, que é a gente que nos assiste hoje também. E nesse tempo de convívio com eles, estava eu, a irmã Faustina e outro irmão, e nós estávamos rezando pela vontade de Deus. E nesse período eu tive sonhos, a graça foi abundantemente derramada para que eu descobrisse. É porque eu era lento mesmo, gente, sempre fui. Então demorei, ruminei, e aí eu tive um sonho. O sonho, eu estava com esse hábito. Antes eu era leigo, né? Trabalhava, né? Tinha minha vida de trabalho, estava com um hábito branco, subia um monte, e no meio do monte tinha uma criança que me pedia: dá-me de comer. E eu olhava para essa criança e no sonho eu entendia que era o menino Jesus, né? E a partir disso a vocação foi se fazendo presente. E eu dizia assim: mas Senhor, será que isso é só um sonho? Ou será que isso é real? Ou tu queres algo de nós, de mim, da irmã Faustina, né? E do outro irmão? Então, isso ficou muito concreto para nós quando uma das pessoas do Mãos de Pai chegou e disse assim, engraçado, isso foi a Vânia, o pessoal vai saber quem é lá no Mãos de Pai. A Vânia chegou e disse assim: eu sonhei com essa casa, tinha muitos irmãos de branco correndo aqui, com muitas crianças nessa casa, e eu não sabia quem eram esses irmãos de branco, porque eu não reconhecia vocação nenhuma que existe, né? E eu guardava aquilo no coração por esta revelação que vinha pelo sonho de outra pessoa, e a gente não tinha conversado com ela, né, Faustina? Não tinha conversado realmente com ela, não tinha, estava conosco somente, né? A gente rezava, pedia a Deus sinais, né? Dentro dessa caminhada, até encontrar o Pai também, houve assim vários desafios, né, para mim, várias provações de Deus mesmo, para poder me firmar dentro da vontade dele. Não foi muito fácil, assim, entender o que Deus estava querendo dizer já há muito tempo ao meu coração. Como disse o Pai, nós somos lentos demais, né, para compreender. Ainda tem muita coisa que eu não entendo ainda não, mas eu tenho fé em Deus, que com o passar do tempo Ele vai dando a graça, a iluminação para essa compreensão. O senhor estava falando que o senhor vê o nome do Pai, né? E eu estava aqui me perguntando, menina, 2002 era ano de quem, né? Que foi quando eu vim para a igreja mesmo, assim, nas vias de fato. E eu me lembrei agora, né, o senhor falando, e veio a lembrança na minha cabeça que esse ano de 2002 foi o ano que São João Paulo II instituiu, consagrou o mundo, né, à misericórdia divina. Aí disse assim: olha, eu sou um fruto dessa consagração à misericórdia divina de São João Paulo II. Peraí, eu não sei qual é o ano não, né, que a igreja colocou, mas eu sou fruto dessa consagração de São João Paulo II. E eu disse: meu Deus, e o pai falando aqui, disse, ele foi para uma comunidade onde era a questão do Pai, do ano do Pai, tinha o Sagrado Coração de Jesus, e eu fui para uma comunidade onde tem como centro Jesus ressuscitado, né? Jesus que ressuscita dos mortos, né? E realmente ele me ressuscitou dos mortos, literalmente, ao pé da letra. E eu me lembro que nesse ano de 2002, na época, a minha formadora era a Kelly, não é a Kelly Patrícia, viu, gente? É a Kelly lá do Shalom Pastora, gente boa. Ela me direcionou a fazer um curso que Nogueira estava dando no recado, sobre sexualidade e afetividade.
E eu lembro que eu cheguei e fiquei lá no fundo do galpão, porque eu não queria me misturar. Era horrível, gente. Era uma coisa assim, triste nessa época. Lamentável, né? Eu não tenho outra palavra, não. E teve um momento de louvor e chamaram 2 pessoas do recado para dançar. Uma delas era o pai. Quando eu olhei, aqui, né, nosso fundador, né? E quando eu olhei para ele, veio um impacto assim, muito grande no meu coração, de uma sensação assim, de que eu já o conhecia há muito tempo. Eu disse, Vala, nunca vi ele, nunca conheço, porque isso, né? Era ele me falando e eu olhando para ele, né? Eu olhava para mim, eu estou me lembrando disso agora, viu, gente? Aí, de repente, o meu olhar estava lá nele. E a sensação. Enfim, eu não levei muito a isso, porque ignorante, leiga, saindo do mundo das trevas, né? Literalmente ressuscitada dos mortos. E tudo bem, né? Deixei passar. E quando foi em 2003, essa inquietação de saber qual era a vontade de Deus para mim aumentou absurdamente. Foi quando um amigo, né, da comunidade do Irmãos de Pai, que a gente começou juntos no Shalom, e ele foi primeiro para a comunidade. Aí a gente tinha perdido o contato e alguns meses depois, em 2013, ele entrou em contato comigo e queria conversar comigo. E a gente combinou de se encontrar nas escadarias lá da igreja de Fátima. E ele falando da vocação e eu aqui na maior crise, porque Deus me chamava para uma instituição que falasse da misericórdia. Deus falava muito de misericórdia. E eu tinha tido uma experiência com o texto da misericórdia recentemente, né, nesse período. E eu lembro que quando ele estava falando, aí o pai sobe as escadas e eu olho. Eu disse, Vala, aquele rapaz, né? De novo. E de novo a sensação. Isso, o Balacó, né, Balacó, acho que vai lembrar disso, viu? E ele falando aqui de como funcionava o carisma, né, do Monge de Pai. Teve uma hora que eu fiquei em off no que ele estava falando. Eu fiquei comigo mesmo, falei, Vala, esse rapaz de novo. Nossa, essa sensação de novo. Passou. Quando foi, e no mesmo mês, em julho, no Aleluia, o Balacó me apresentou o Bonifácio. Aí ele me convidou, né? Disse que queria entrar, ele deu a permissão e vi ele lá de novo. Aí eu, Vala, ele tá aqui de novo. E eu achava que ele era meu peregrino, assim, que tá no recado, assim, né? Porque, assim, Vala... E eu não sabia que era irmão do Bonifácio na época. E quando foi depois, e no mês de agosto, foi uma primeira quinta-feira do mês, quando a comunidade retornou com as atividades, porque ocorria no Colégio São Tomás de Aquino. Eu lembro que eu cheguei lá durante a oração, estava sentada perguntando, Senhor, é aqui mesmo, é a tua vontade, né? Mostra, dá um sinal, né? Muito em dúvida, quando veio a proclamação, né? Por ele. Dizendo assim, tem uma pessoa aqui perguntando se aqui é a vontade de Deus, né? E se é aqui o lugar dela e tudo. E Deus disse para essa pessoa, sim, aqui é o seu lugar e eu tenho planos para ti aqui. Só que eu não tinha me tocado, ligado a voz à pessoa, né? Depois, quando eu ouvi ele falar, aí eu, foi ele. E o engraçado, ó, partilhando aqui, né? Eu não sei se eu já falei para o pai, mas enquanto eu estive no Monge de Pai, todas as proclamações que eu queria saber de carisma, de vocação, de confirmação, era dele que vinha. Era muito difícil vir de outra pessoa. Gente, quase 100% era dele. Hoje sabe-se por quê, né? Teve algo assim importante nesse tempo, porque a gente, por exemplo, eu coordenava um grupo do Espírito Santo, né? Que o nome do grupo era Sopro de Vida. Sopro de Vida. E a irmã Faustina fazia parte desse grupo, a Juliana Parente fazia parte desse grupo, o Davi e o Gabriel, eles eram do ABA, que eles eram mais novos, né? Assim, tem alguns meninos que hoje fazem parte da vocação, que eles também estavam nesse começo, né? A Yara também já visitou o Mãos de Pai, né? A Josi, a Adriana, então todo mundo que estava no início, né, teve alguma experiência com a misericórdia, né, com o que Jesus fez, né, e ainda faz dentro do contexto misericordiano
de viver, né, no Instituto Filhos da Misericórdia. E eles encontram e ainda encontram hoje aquilo que dá sentido. Então, o que a gente quer dizer para você nesse início é que, se você ainda está em busca da sua vocação, que você está me assistindo, que não é de nenhum desses lugares e que ainda tem dúvida da sua vocação, corra atrás. É árduo? É difícil? A vontade de Deus não é algo fácil de discernir, mas é importante que você vá atrás dessa vontade, porque a sua felicidade é a nossa felicidade. Hoje a gente está comemorando 13 anos, e são 13 anos de luta e alegria, de dores e alegrias também. Então, eu, de nenhum minuto, se Jesus me perguntasse hoje se eu queria não ter vivido o que Ele me proporcionou a viver, eu diria que não, que eu queria viver tudo de novo, do mesmo jeito que Ele quisesse, pela providência dEle, porque eu sei que isso era importante para o meu crescimento, para a minha alma, para a minha vida espiritual. Então hoje eu estou aqui para louvar com você, diante desse evento, para você também louvar com a gente, agradecer pela vocação, pela sua vocação, seja você Shalom, seja você Recado, seja você Vinde a Mim, seja você Bené, quem você, da vocação que Deus lhe constituiu. Louve, porque Deus, Ele sabe preparar um lugar específico e bom para você. O melhor lugar é a sua vocação, né? Então, vamos louvar com esse Pocket Show agora, tá? Eu abro agora o meu coração para receber todo o teu perdão. Eu abro meu ser, a minha alma para me encharcar no mar do teu amor, e te digo de peito aberto: vem a mim. Faz do meu coração trono da tua misericórdia. Eu abro agora o meu coração para receber todo o teu perdão. Eu abro meu ser, aberto, vem a mim, meu Senhor. Se as minhas misérias te atraem a mim, não as escondo, não me envergonho. Com confiança quero hoje te pedir, faz do meu coração. A mim, não as escondo e não me envergonho. Com confiança quero hoje te pedir, faz do meu coração trono da tua misericórdia.
ardentemente, amar-te e cumprir tua vontade. Ó doce Espírito Santo, és brisa suave e sopras em mim com ternura inefável. Há algo que o meu coração procura, seu calor me atrai. Onde estará o que desejo? Há algo que o meu coração procura, seu calor me atrai. Onde estará o que desejo? Há algo que o meu coração procura, seu calor me atrai. Onde estará o que desejo? Eu sei onde te encontrar, eu sei, no centro do meu coração. Eu sei onde te encontrar, eu sei, no centro do meu coração, no centro do meu coração. Se tu és a minha vida, se tu és o que me aquece, deixa-me te encontrar, deixa-me te encontrar. Guia-me, conduze-me a ti, e só assim serei feliz. Vou seguir, vou continuar, vou te encontrar, te encontrar. Te encontrar. Se tu és a minha vida, se tu és o que me aquece, deixa-me te encontrar, deixa-me te encontrar. Guia-me, conduze-me a ti, e só assim serei feliz. Vou seguir, vou continuar, vou te
Eu espero que você esteja gostando deste Pocket Show. Vocês estão gostando das músicas? Gostaram do que foi apresentado para vocês? Então eu espero que vocês convidem as pessoas. Manda aí o link para alguém para poder acompanhar também do canal no YouTube. E aí você sabe que a vocação, ela também, e ela precisa da sua ajuda. Então se você quiser ajudar, vai estar os links para você aqui clicar, né? Você colocar a sua doação, fazer a sua contribuição. Então faça, nos ajude a evangelizar também. Nós precisamos de você conosco nessa obra de evangelização. E nesse bloco, eu e a Faustina, a gente quer conversar com vocês, também fazer vocês entrarem nesse processo, de entender que tiveram algumas dificuldades para a gente instituir o carisma e a vocação. Conosco mesmo, não somente com o ambiente em que nos cercava, mas com a gente mesmo. As resistências à vontade de Deus, as dificuldades de compreender, de entender, né? Uma das coisas que me acompanhou muito foi a gente estar em outros carismas com desejo querendo viver algo que Deus nos chamava a viver, mas que não encontrava naqueles carismas, né? Em que nós estávamos vivendo, que nós estávamos inseridos. Isso para a gente foi muito difícil, assim. A gente teve que abandonar tudo, abandonar as nossas seguranças, sair. O que a gente tinha era a rua, né? A vontade de servir a Deus, a vontade de concretizar a vida em Deus, a nossa vida em Deus. Mas a gente não tinha ainda claro para onde ir, né? Como seguir, o que Deus tinha desenhado para a gente, o que é que hoje a vocação ela experimenta, né? A gente não sabia dos mistérios cristológicos que nos conduziam, que hoje a gente sabe que é o mistério cristológico do bom samaritano e do Pai misericordioso. Nesses dois mistérios cristológicos estão a nossa vocação, né? Nesses movimentos que nós temos da acolhida, do cuidado das almas, né? Do cuidado do coração humano, das fragilidades do homem, né? De todos nós que somos frágeis diante de Deus. E aí nesse percurso eu lembro que já no Mãos de Pai, né? E depois que a gente saiu, a inquietação continuava, e eu lembro que eu rezava incessantemente para que Deus me dissesse que caminho seguir, porque eu já não tinha mais o meu orientador no recado, eu já não tinha mais o grupo que eu coordenava no Mãos de Pai, já tinha saído, porque Deus me inquietava a mais. Não, você não é chamado a essa realidade, eu não é chamado a essa. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, e eu vou partilhar com vocês. Essa oração é de 2007, no dia 13 de dezembro, que eu olhava para a torre da igreja de Fátima, né, que eu assistia às missas lá, e ela estava cheia de teias de aranha, né, porque era alta, e a dificuldade de limpar as teias que estavam lá em cima. E eu olhava para ali e me chamava a atenção, e aí eu rezei assim: enquanto eu olhava para a torre na igreja de Fátima, que estava cheia de teias de aranha, Jesus me falava: não queira ser grande, pois é muito difícil de limpar quando os lugares se tornam altos demais, onde não se pode alcançar. E eu louvava a Deus em meu coração pela nossa pequenez como vocação. E aí eu dizia: somos tão poucos e tão pobres que não deixamos de experimentar um minuto sequer do amor divino, do amor de Deus por cada um de nós. Nossa pequenez atrai o olhar de Deus para nós, pois sempre recorremos ao seu coração misericordioso como necessitados da graça e da sua providência. Então, isso ficou muito forte, né? E nesse tempo também eu me sentia muito pequeno para dizer: Senhor, mas essa obra é tão grande que tu quer de mim, né? Eu não ficava o tempo todo dizendo: por que tu me escolheu? Não era a época ainda. Houve época que eu dizia isso, mas essa não era. Eu só dizia assim: como vai se acontecer tudo isso que o Senhor me pede, né? E aí eu tenho essa imagem aqui que eu rezo muito com ela, né? Que é com Jesus e uma criança, que eu gosto muito de me colocar dessa forma, né? Na dependência da instrução, da docilidade, de prestar atenção do que Deus quer de mim. Então, mas o momento que eu estava rezando na igreja de Fátima eram momentos difíceis. Teve uma vez que nós encontramos a Fundação Imaculada Conceição, né? Estávamos lá,
começamos um trabalho com as crianças, depois do Mão de Pai, ficamos nos reunindo na fundação muito tempo. As irmãs eram 3 irmãs, só era eu e outra irmã, mais 3 irmãs, e as 3 irmãs moravam num espaço muito pequeno, era um vão de casa, né? Era a irmã Francisca, a irmã Teresa e a irmã Faustina. A irmã Faustina veio antes das irmãs, mas as 2 vieram depois, né? E elas fizeram uma experiência comunitária, e eu me inquietava muito com essa experiência comunitária, porque era chamada vida religiosa. Mas a gente, aquela musiquinha, não tinha casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha chão, não tinha banheiro, não tinha nada. Então, e aí a gente rezava, e rezava, e rezava, e evangelizava, e rezava pelas pessoas das outras comunidades. Era assim que acontecia o nosso itinerário. Mas só que nesse tempo, em 2006, Deus nos deu uma palavra lá em Josué, se eu não me engano, que ele dizia assim: com 2 anos eu vou dar o lugar a vocês. E ele foi tão concreto nisso que quando foi em 2008, a gente conseguiu este lugar que nós estamos agora. Foi muito concreto e foi muito preciso o tempo de Deus. Não foi nem a mais nem a menos. Com 2 anos eu vou dar o lugar que vocês vão estar, vão morar, vão começar tudo, né? E era a dificuldade porque a gente não tinha recurso. Éramos jovens que sonhavam com a vontade de Deus, éramos jovens que queríamos realizar a vontade de Deus, mas a gente não tinha dinheiro nenhum e nem tinha ninguém para nos ajudar. E a gente sabia que a misericórdia era presente nesse carisma. Eu, a irmã Faustina e o outro irmão. Então éramos 3 no início, né? E a Faustina pode conversar um pouco também sobre essa dificuldade do começo. Realmente, assim, foi uma grande dificuldade, porque quando eu pensei que tinha achado o local, né, fui enviada para outro. Compreensivo assim, a situação na época, estava em descoberta, e eu também precisava descobrir a vontade de Deus. E assim, sem brincadeira, certo? Eu rodei muito aqui em Fortaleza atrás do lugar. Em alguns eu olhava e dizia: não é isso, não é aqui. Em outros lugares eles diziam: você não é aqui, né? Os outros lugares. Lembro que no último lugar que eu fiquei, quando eu recebi 2 não do mesmo lugar, eu com muita raiva, a irmã Francisca é testemunha do momento, eu olhei para a imagem de Jesus misericordioso que tinha na sala de casa pequena e disse assim: olha, é o seguinte, quero saber não, nem que eu chute a porta da igreja, eu boto um hábito e vou ser freira, nem que seja aqui dentro de casa. Por conta da sede da vocação que eu tinha dentro de mim para poder vivenciar, para poder corresponder a esse chamado de Deus que era tão forte dentro de mim. A questão, Faustina, é que ninguém entendia. A gente falava com as pessoas e ninguém entendia, ninguém compreendia que era algo, né, a não ser os sacerdotes, por exemplo, que foram nos orientando ao longo do caminho, que eles foram indicando um caminho para a gente. Mas as pessoas que conversavam conosco das outras comunidades, elas não entendiam o que a gente estava vivendo ou o que tinha no coração da gente. Não conseguiam compreender. E quando Deus me chamou de volta para cá, né, eu, na minha cabeça, achava, pronto, todas as dificuldades cessaram. Só era o início de tudo. Só era o começo. Quando a gente veio para a casa da tia Lucinha, começar a morar lá, tinha as dificuldades porque era realmente um vão pequeno. Gente, o trem passava. Atrás da casa eu dormia encostada na parede. Tudo balançava. Eu, no primeira noite, só me disseram assim, cuidado com o trem, mas eu não entendi. Quando eu estava lá dormindo assim, o trem passa, eu acordo tremendo em cima da cama. E a casa uma vez ia pegando fogo, porque como ela era colada do muro da base aérea, os capins pegavam fogo, e se pegasse fogo próximo da casa, a casa ia embora todinha. Aí a gente começou uma novena de São Miguel. Ia ser as irmãs carbonizadas da vocação, as primeiras, né? Graças a Deus que não foi, né? Não foi, né? A gente morou na casa 9 meses. Até hoje a gente diz que lá realmente foi um verdadeiro útero de mãe, que era pequeno. Era nós 3, mais a dona, que só vinha nos final de semana, tia Lucinha. Gente muito boa, maravilhosa, acolhedora, nos ajudou muito nesses 9 meses. Foi uma mãezona assim para nós. Mas só que Deus, seus planos, né?
maiores que o nosso. Nessa época de 2009, a gente estava, esse ano, o pai tinha me direcionado a estar aqui na frente da peleita, né, da construção da casa e tudo. E quando foi no início de outubro, entre 1 e 5, eu não tenho certeza da data. Eu estava sentada, onde hoje, em cima de uns tijolos que eu montava, fazia a cadeira de tijolos e fazia uma mesa, tipo de escrivaninha, para botar as coisas em cima, poder escrever, estudar de tijolo. Por ser pobre, você tem uma criatividade monstra, né? Até cama de tijolo eu fazia aqui para poder descansar. E eu estava rezando, os pedreiros tinham ido embora, eu tinha ficado, eu estava aqui rezando e apenas rezando. Eu estava aqui, então vou ficar aqui um pedacinho, vou rezar, vou ficar aqui até o pôr do sol, porque é lindo o pôr do sol aqui. E o Senhor colocou no meu coração que eu viesse para cá do jeito que estava. Gente, daquela musiquinha que o pai colocou aqui, não tinha janela, não tinha porta, não tinha teto. Era assim, certo, gente? Aqui era um verdadeiro deserto. Aqui era areia. Areia, muita areia. E quando Deus colocou aquilo no meu coração... Terra seca mesmo. Terra seca total aqui. É. E quando Deus colocou isso no meu coração, fiquei muito inquieta, porque na Quaresma de São Miguel, a gente rezou pedindo a Deus a nossa casa, a casa feminina, já que a primeira casa seria a casa do fundador, a casa masculina. A gente tinha essa consciência. E a gente rezando, no final da oração, Deus colocou no coração das três que a casa feminina, sim, viria, mas demoraria. E realmente, depois de 13 anos, nós ainda estamos em busca dela, esperando por ela. Eu só espero que não fique igual o povo de Israel, 40 anos. Gente, a gente morou em todas as ruas aqui do Parque Dois Irmãos já, viu? Então, assim, feirinha pro lado de cá, feirinhas pro lado de lá. E quando Deus colocou no meu coração, foi uma briga entre o meu medo e a vontade de Deus. E Deus me inquietava, eu coloquei para o pai, coloquei para o outro irmão que estava com a gente. E a resposta era, você decide. Coloquei isso para as irmãs, as duas unânimes. Se a senhora for, a gente vai. Se a senhora não for, a gente também não vai. Disse, pronto. E fui rezar. Disse, eu vou abrir o diário, o que Deus colocar, eu vou obedecer, eu não vou resistir. Aí qual foi o parágrafo? Quero que você vá para Varsóvia e lá eu te indicarei que convém entrar. Aí qual foi a minha reflexão? Varsóvia para mim é o Parque Dois Irmãos. Santa Faustina não conhecia Varsóvia, eu não conheço o Parque Dois Irmãos, né? Ela foi só com as trouxas que tinha. Bom, a casa não tem quase nada e na época só tínhamos 3 camas e uma geladeira que a gente ganhou, né? Da família da irmã Maria Tereza, na época. E vamos. E a gente, num carro de frete, deu 2 viagens longas perto de Eusébio, do Conjunto Ceará, no mesmo dia. Fizemos a nossa grande mudança, né, para cá. E o incrível é que nessa primeira semana aqui, no mesmo dia a gente ganhou fogão e gás. No mesmo dia que a gente chegou, a gente ganhou o fogão, velho, mas muito bom, e gás. E até brincando ali, conversando com os irmãos, eu disse assim, eu me lembrei qual foi a primeira refeição da gente nesse dia, macarronada de sardinha. Virou tradição, para toda vez que a gente muda de casa, no primeiro dia da casa, macarronada de sardinha. Então, assim, dentro desse deserto, dentro dessa terra seca, se eu for dizer que só tivemos tristeza, eu vou estar mentindo. Né? Deus realizou muito em nosso coração de unir a nossa vida, a vida dele, a sua misericórdia, a experiência com a sua misericórdia, de modo, às vezes, até milagroso, assim, para nós. Eu digo porque eu partilho de muitas experiências, eu partilho essa para você entender porque que eu digo que, apesar de todas as dificuldades, tivemos muitas alegrias. Eu lembro uma vez, a irmã Maria Tereza, eu era responsável pelo economato da época, isso foi em 2010. A irmã Maria Tereza olhou para mim e disse assim, o único quilo de carne, de frango que tinha, foi para aquele dia para a panela. Ela olhou para mim e disse assim,
Irmã Heloísa, na época não tinha ainda mudado o nome. Irmã Heloísa, acabou o frango. Aí eu olhei para ela e lembrei que só tinha R$5 no caixa. Era o nosso rico dinheirinho, nós éramos ricas, viu, gente? E eu olhei para ela e disse, Jesus, e ela completou, eu confio em vós. E ela foi cozinhar e eu fui cuidar da minha vida. Nesse mesmo dia, às 3h da tarde, a Toca de Assis chega aqui, obrigada Toca de Assis, chega aqui com uma Kombi, caixas e caixas de carne, e eu e ela, assim, e o irmão, tá tudo bem, irmã? E nós duas, com a boca aberta, balançando a cabeça, sem acreditar no que a gente estava experienciando a misericórdia de Deus. Então, assim, apesar desse deserto, apesar dessa terra seca, a gente viveu esse amor misericordioso. Assim como Deus alimentou o seu povo no deserto com o maná, Deus tem alimentado. Não falo só das irmãs pelo fato da gente não ter a casa, eu falo do Instituto como um todo. Os irmãos, as irmãs, os leigos também. Deus tem nos alimentado com o maná da sua misericórdia até hoje. Rezem por nós, viu, para que esse tempo da casa chegue, né, para as irmãs. Eu queria só falar com isso que a Faustina falou. Deus sempre, na sua divina providência, Ele sempre foi assim muito preciso conosco. Quando também disse os nãos que precisavam dizer, os tempos de espera que a gente precisou ter, porque assim tudo nos formou, né? E tudo nos forma na confiança. Que a gente precisa ter essa confiança no Senhor mesmo. Em todas as coisas, Deus sempre vai querer o nosso bem. Ele é Pai, a gente precisa entender isso. E é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, que sempre providenciou tudo e sempre providencia. Isso que acontece com as irmãs, com a casa dos irmãos, é desse jeito. Quando vocês chegam aqui na casa, que é uma casa simples, é uma casa pequena ainda, mas é uma casa que não era assim, né? Deus providenciou nosso mini galpãozinho aqui do oratório, foi todo doado, ele não foi comprado, providenciou móveis, providenciou porta quando as irmãs chegaram aqui. Então, assim, a providência de Deus foi abrindo à medida em que a gente foi caminhando. Porque a gente às vezes espera, gente, que a Deus ele vá dando as coisas antecipadamente para você fazer a coisa acontecer. Mas não é assim. O mar ele vai abrindo à medida em que a gente bota o pé e caminha. É assim que Deus vai abrindo o mar para Moisés, para o povo passar. É desse jeito. Então eu me lembrava muito quando a gente conversava agora nesse bloco com você, da passagem de Oséias que ele diz, né, que Deus diz para Oséias, que ele vai conduzir Oséias para o deserto e vai falar lá ao coração. Então foi da mesma forma, toda esta terra árida, esta terra seca, este deserto que Deus nos fez passar, ele é frutuoso. Não é algo, Deus ele nunca deixa algo sem fazer efeito, né? A terra, quando ela é molhada pela água da chuva, a chuva não fica lá, vai aquecer a terra de novo, o sol aquece a terra e volta tudo de novo, né? Faz aquele ciclo, ela volta para Deus de novo. Então, essa água que nos batiza, essa água que é do Espírito Santo que move o nosso coração e os desejos de Deus em nós, né? Vai caminhando assim. A gente não enxerga tudo e não é todo o caminho que fica claro para a gente. Vai enxergando à medida em que Deus vai dizendo, vai falando e a gente vai dando o nosso sim e aí o próximo passo compete a Ele. Então a gente precisa entregar a Deus, né? Eu louvo a Deus nesse tempo que nós estamos também reclusos, que você pode, né, estar acessando a gente em casa, que você entenda que existe até o meio de chegar até você, né? A gente não pode estar presente fisicamente uns com os outros, abraçar nesse momento, mas a gente pode chegar aí na sua casa e falar, e talvez você diga assim, mas Senhor, por que tudo isso? Aproveita o porquê tudo isso e diz, não diga porquê tudo isso, o que é que você vai aproveitar, o que é que Deus pode aproveitar de tudo isso na sua vida. Como Ele fez e faz, né? As irmãs até hoje esperam a casa delas. Mas por quê que as irmãs esperam a casa delas? Tem que ficar perguntando, Senhor, o tempo de Deus não é o nosso tempo. As promessas de Deus, elas se cumprem. Como a vocação, ela foi cumprida também. Agora a gente precisa também dar o nosso sim a Ele. A gente não pode ficar esperando sentadinho aqui como a gente está, não. A gente tem que caminhar. Deus falou, vamos lá, vamos para frente. E confiar. Que a gente, nessa linguagem dessa vida, é minado muitas vezes Deus no nosso dia a dia, Deus no nosso cotidiano.
A vida em Deus é muito minada, né? A gente às vezes sai, as estruturas humanas assim, do mundo em que nos cerca nos roubam, e a gente acaba desconfiando até mesmo daquele que nos ama, daquele que deu a vida por nós. E também assim, né, pastor, falando isso, eu estou me lembrando também assim, não só louvar também pelos momentos de sofrimentos, de dificuldades. Por mais que a gente tenha passado e passa por dificuldades, provações, tribulações, talvez no momento em que se passa não se compreenda o porquê, mas se permanecermos fiéis em meio a toda tempestade, quando terminar a gente vai entender, Deus vai iluminar e dar graça de entender cada situação, que serão as flores que a gente vai colhendo. Passamos por muitas dificuldades até chegarmos aqui, diversas, muitas, mas hoje Deus nos está dando a graça de olhar para tudo aquilo que nós passamos e colhermos de graça, de maturidade, de crescimento, de virtude, de santificação própria e pessoal, de perceber que aquela tribulação, aquela provação, aquela situação muito difícil foi para um lírio hoje ser colhido para a maior glória da misericórdia de Deus e para a salvação da nossa alma e de muitas almas que a gente nem sabe, só vai saber na glória. E assim, houve momentos de alegria, muitas. Houve momentos de tristeza, de provação, tribulação, muitas também. Mas Deus tem dado a graça com a sua misericórdia de dizer: olha, meu filho, tu que é uma criança e eu sou teu pai. Isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. E está aberto para ouvir esses ensinamentos e essas verdades do nosso Pai, que é rico em misericórdia. Eu agradeço a Deus hoje por todas as dificuldades que passamos. Sem essas dificuldades, hoje eu tenho certeza de que eu não teria a consciência que eu tenho hoje. Mas dizer que eu estou maduro o suficiente... Por favor, levanta o braço aí quem já tem ela 100%, né? Porque eu não a tenho. A cada dia eu digo, meu Deus, vamos lá, tudo de novo. E assim como o sol nasce, a gente recomeça, como o sol se põe, a gente está preparado também para a morte, né? É assim, né? Hoje, assim, diante de tudo, assim, esse deserto, essa terra seca, eu conheci a misericórdia de um modo mais profundo, de um modo mais, assim, palpável, concreto, real, sem ilusões. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo. Nós te agradecemos. A gente convida você a louvar também essa misericórdia de Deus, até mesmo nas dores e nos sofrimentos, porque ela é importante para o nosso crescimento, né? Deus está querendo reduzir as penas lá do purgatório com tudo aquilo que você sofre aqui também. Então, não perca a graça não. E até lhe livrar do inferno. Verdade. Certo? Então não perca essa graça não, aproveita e diga: Senhor, se é isso que tu quer que eu passe hoje, estou passando nessa vida, que o Senhor me dê coragem e perseverança para ir até o fim contigo, não te abandonar, tá bom? Então vamos curtir mais um pouquinho do nosso Pocket Show e aí a gente volta já já com você. Está o deserto onde nenhuma criatura tem acesso.
somente convosco, meu Mestre e Senhor. Na morada do meu coração está o deserto onde nenhuma criatura tem acesso. Aí só vós sois o Rei, aí só vós sois o Rei, aí só vós sois o coração está minha morada, e apesar da tua miséria, uno-me contigo. Em cada alma realizo a obra da misericórdia, e quanto maior o pecador, tantos maiores direitos tem de recebê-la quem confia em mim. Jamais perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos porei debaixo dos meus pés. Eis que venho ao deserto para conversar somente convosco, meu Mestre e Senhor. Na morada do meu coração está o deserto onde nenhuma criatura tem acesso. Aí só vós sois o Rei, Aí só eu sou o Rei, aí só eu sou o Rei. minha alma quer cantar algo que nunca foi cantado. Minha alma quer dizer algo que nunca foi dito. Eu estou em meio ao deserto, mas ainda posso cantar teu amor. É da terra seca do meu coração que brotará o mais lindo louvor a ti, Deus meu, o meu louvor a ti. Minha alma quer cantar algo que nunca foi cantado. Minha alma quer dizer algo
que brotará o mais lindo louvor a ti, Deus meu, o meu louvor a ti. Minha alma quer cantar algo que nunca foi cantado. Minha alma quer dizer algo que nunca foi dito. Eu estou em meio ao deserto, mas ainda posso cantar teu amor. É da terra seca do meu coração que brotará o mais lindo louvor a ti, Deus meu, o meu louvor a ti. Minha alma quer cantar algo que nunca foi cantado. Eis-me aqui, Senhor, aos teus pés, caído, ferido por meus pecados. Eis-me aqui, Senhor, aos teus pés, caído, ferido por meus pecados. Porque me olhas assim, com este olhar bondoso, se em mim não vejo nada que a ti possa agradar, estende a mim a tua mão. Já não desejo viver na escuridão, posso ouvir tua voz que me diz: filho, confia em mim. Porque me olhas assim, com este olhar bondoso, se em mim não vejo nada que a ti possa agradar, estende a mim a tua mão. Já não desejo viver na escuridão, posso ouvir tua voz que me diz: filho, confia em mim. Desejo confiar, desejo te amar, meu Pai. Desejo confiar,
Estende a mim a tua mão. Já não desejo viver na escuridão. Posso ouvir tua voz que me diz: filho, confia em mim. Estende a mim a tua mão. já não desejo viver na escuridão. Posso ouvir que me diz: filho, confia em mim. Depois de provar tua bondade e de experimentar tuas delícias, me convenci que só tu podes saciar minha sede de amor. Depois de provar tua bondade e de experimentar tuas delícias, me convenci que só tu podes saciar minha sede de amor. Eu decidi que quero encarnar em mim o teu amor misericordioso, moldar meus sentimentos aos do teu coração divino humano. Encarnar em mim o teu amor misericordioso, moldar meus sentimentos aos do teu coração divino humano. Não me deixes afastar dos teus caminhos. Não me deixes desviar da tua estrada. Não me deixes afastar dos teus caminhos. Não me deixes desviar da tua estrada, pois decidi que quero Encarnar em mim o teu amor misericordioso, moldar meus sentimentos aos do teu coração divino humano. Encarnar em mim o teu amor misericordioso, moldar meus sentimentos
Olha aqui a gente de novo, tá pedindo, assim, nós queremos pedir a você, né? Você está gostando do show, você está gostando do Pocket Show que a gente está apresentando? Vai lá, se inscreve no canal, envia para as pessoas também, seus amigos, né? Pessoas que são conhecidas, para poder eles curtirem também e a gente poder passar, né, a mensagem que a gente quer passar, né, para chegar a todas as famílias, né? Então a gente depende de você. E se você deseja ajudar o Instituto, por favor, assim, conversa com a gente, se inscreve lá, tem lá os nossos contatos. Temos vocacional à vida religiosa, para quem se interessa e está mexido no coração com a vida religiosa, procura a gente. Tem o irmão Tomás, a irmã Tereza da Cruz, a irmã Madalena, o irmão Gabriel, todos eles estão lá a serviço para tirar um pouco as suas dúvidas, para conduzir você dentro desse processo. E na vida leiga a gente tem também aqui na vocação. Você quer ingressar, por exemplo, no Instituto Filhos da Misericórdia, a gente tem um caminho aqui, né, vocacional também para a vida leiga. Então, vem com a gente, né, e participa, né, liga para nós, deixa lá o seu pedido também de oração. Todas as quintas-feiras, para poder esclarecer, nós temos a adoração transmitida, né, a partir da Casa Doce Mãe da Misericórdia. E aí eu queria, nesse bloco, dizer para você, você pode colocar suas intenções lá para a gente rezar por você, tá bom? E aí, nesse momento, eu quero conversar com a irmã Faustina também, continuar a nossa conversa, dizer para você que a gente falou um pouco da graça de Deus que nos foi lá e nos resgatou. A gente já falou agora, nesse segundo bloco, sobre as dificuldades da nossa vida. E agora, nesse bloco, eu queria louvar e agradecer pela nossa vocação. Porque, assim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e eu tenho noção disso, Ele prepara o melhor lugar para nós. Não, para cada um de nós, seja que vocação nós tenhamos, né? Mas para cada um de nós, Deus tem um chamado e Ele prepara o melhor lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Há um lugar para cada um. E nota que isso depende também do nosso sim, de dar sim a Deus para que essa felicidade seja concreta. Porque senão não acontece. Imagina se eu ficasse lá atrás pensando na vontade de Deus e não tivesse dado sim àquilo que Deus tivesse me chamado. Quantos filhos da misericórdia, por exemplo, não estariam aqui? Não saberiam sua vocação, não era concreto, né? Assim como a irmã Faustina, assim como outros irmãos. E como os leigos que nos acompanham. E outros, né? E de outros carismas, os outros fundadores, né? Se sintam contemplados. E eu rezo muito pelas vocações de onde nós estamos, né? Nos nossos conventos. A gente reza pelas vocações de vocês também, tá? Eu queria só aqui saudar e agradecer a Deus, né? Por tudo, pelo carisma de louvar a sua misericórdia, de cantar a sua misericórdia, de dançar a sua misericórdia, de anunciar, de contemplar e anunciar a sua misericórdia. Então, quero deixar o meu agradecimento primeiro ao Senhor, porque nada disso que a gente faz aqui, que chega até você, é possível se não for pela graça de Deus. É aquela que nos sustenta. E a gente tem noção disso aqui em casa. A gente se sente pequeno, nunca se sente maior do que ninguém, melhor do que ninguém, e a gente sabe que depende de Deus para tudo. E vem experimentando isso ainda, né? Faz parte do nosso processo, a confiança em Jesus, né? A confiança em Jesus misericordioso. E eu quero pedir a você, né, dentro desse louvor, que você também louve pela sua vocação. Você estabeleça agora um contato com Deus junto comigo, junto com a irmã Faustina, de louvar pelo seu carisma. A igreja é mais rica e ela é rica por causa dos carismas que o Espírito Santo fomenta no coração dos fundadores, no coração das pessoas que desejam, né, enriquecer esse reino de Deus. A riqueza da igreja somos nós. A riqueza da igreja não são os bens materiais, não. Não pense isso nunca. A riqueza da igreja somos nós. Quem Jesus comprou na cruz com seu sangue derramado, fomos nós, né? Então, a minha conversão está nesse processo de conversão todo dia, com a graça de Deus, Deus derramando a sua graça sobre mim, sobre os irmãos, sobre os leigos, sobre você que está em casa. A graça de Deus, ela nos acompanha. Então, a conversão também precisa do nosso sim diário. É igual um casamento que você precisa dar sim todo dia a sua esposa ou seu esposo. Então, casar na vida religiosa também é assim. Casar com Cristo na vida religiosa é desse jeito, com a igreja de Jesus. Eu preciso dizer sim todo dia,
Porque nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente acorda com um bom humor, nem todo dia a gente acorda feliz, saltitando, mas Deus está lá, e aí a gente precisa, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, né? É sobre essa rocha que a gente tem que, né, rocha? É sobre essa rocha que a gente precisa ser fincado, né? Então, é por aí. Então, coragem, força, fé, e a gente persevera, e a gente se ajuda, porque os irmãos não querem chegar sozinhos no céu. Eu quero ir para o céu, e eu quero que você vá também. Então, vamos ouvir os mandamentos de Jesus, e amar a Ele é guardar os mandamentos dele, né? Então, queria que a irmã Faustina também pudesse louvar. Louvo também assim a misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem Maria, que sempre esteve desde o começo junto conosco, desde o santuário de Nossa Senhora de Fátima. A gente percebe que ela, como essa mãe rica também de misericórdia, um coração imaculado, misericordioso, como eu costumo chamar, quando às vezes eu vou pedir alguma intercessão a ela, ou mesmo querer só me aconchegar no seu imaculado coração, que ela tem nos ajudado, tem intercedido, intercede por você também, para nos ajudar como mãe a imitar seu filho misericordioso nesta vida. Se a gente olha hoje para o mundo, o que é que o mundo precisa? Da misericórdia de Deus. Reconhecer novamente, ver novamente em Cristo o rosto do Pai misericordioso para nós. E a gente, dentro desse louvor, dentro dessa gratidão de Deus, de sua misericórdia, precisamos louvar. E para louvar precisamos se aproximar, e se aproximar sem medo. Eu convido você a se aproximar desse coração misericordioso de Deus sem medo. E perceber que, apesar do estado que você se encontra, do coração ferido que encontra aí, Deus quer ele do jeito que está, para curar, transformar, cuidar, te dar a graça, a mim, a você, a cada um de nós, a todos nós, a graça de sermos esses filhos, amados por Deus. E isso para nós já é um grande louvor. Um louvor que começamos nesta vida e vai continuar por toda a eternidade, na vida que há de vir. Então convido você a perseverar, apesar das dificuldades, apesar da fraqueza, apesar da nossa pequenez, que ela não é feia, ela é bonita, quando a gente se coloca como filhos nas mãos do Pai. Desse Pai que é cheio de misericórdia. E a irmã Faustina falando sobre Nossa Senhora, eu queria louvar também pela Virgem Maria nas nossas vidas, né? Porque assim, não existe, né, um grande presente de Deus na cruz, de Jesus ter entregado Nossa Senhora ao nosso, né, para cuidar de nós nessa terra e nessa vida. Então a minha história também foi muito permeada, então eu louvo muito pela presença de Nossa Senhora, sou por isso João Mariano, né, pela presença de Nossa Senhora na minha vida. Desde os 6 anos, assim, que eu tomei consciência da pessoa dela, né? Quando eu era pequenininho, eu já era muito devoto à Virgem Maria, e a minha devoção de pequeno, né, de criança, né? A minha avó me ensinava a rezar o terço. Então, eu sempre fui acompanhado pela Virgem Maria em todas as coisas que eu fiz. E Nossa Senhora me livrou de muitos pecados mortais para minha alma, de apartar-se de Deus, né? Porque existem as nossas vontades que não são trabalhadas. Então Nossa Senhora me tirou mesmo, me livrou, né, das garras do diabo mesmo, das garras do inimigo. Eu sei que foi pela ação de Maria, pelos terços da minha avó, pelos terços da minha mãe, foi por estas bolas, né, do tercinho todo dia, que Nossa Senhora foi resgatando. E aí eu vejo muita ternura, muita pureza, e eu louvo a Deus também por isso, que nos chama, assim como Nossa Senhora, a responder à vontade de Deus, né? Louvo por esta casa, louvo por essa vocação, louvo pelo Santíssimo Sacramento que nós temos lá, aqui na nossa casa, na capela, louvo pelos leigos e pelos religiosos, né? Louvo a Deus por todo o nosso trajeto e o nosso percurso que a gente está conversando aqui, pelas bênçãos que nós recebemos lá no Santuário de Fátima, com Nossa Senhora de Fátima, que tudo começou lá, né? Tudo iniciou, assim, o processo todo de descobrir essa vontade veio pelas mãos de Maria. Então, eu queria que você se confiasse a ela também. Então, convidar você a rezar o texto diariamente na sua casa, com a sua família. Você não sabe a graça,
que você perde quando você não reza. Então reze, se consagre à Mãe de Deus. Deixa a Mãe de Deus dentro da sua casa. Não tire ela de cena, não. Nossa Senhora quer entrar aí. A nossa mãe, né? A nossa mãe. E assim, o pai falando da questão de Nossa Senhora desde o início, me lembrei agora que quando eu comecei minha vida de oração, por um direcionamento assim, bem reto do meu confessor, na época, ele disse, ou você reza ou você reza, né? Eu entendi. Então, e eu vejo assim, né, que assim, a intercessão de Maria, a presença de Maria, porque quando aconteceu a fundação, né, pai? Foi só aí que eu me dei conta. Porque a minha oração, minha vida interior, essa vida de oração contínua, assim, de perseverança em Deus, começou no dia 26 de julho de 2003, às 3 horas da tarde. E eu vendo a minha dificuldade de rezar, eu disse, mãe, eu consagro toda a minha vida de oração a ti. É tu que vai me conduzir nesse caminho que eu desconheço. E vejo que ela me encaminhou 4 anos depois a estar aqui. Né? Tudo assim, por meio dela, por meio da intercessão dela, por meio do auxílio dela. Eu tenho uma gratidão muito grande à Virgem Maria nesse sentido, porque por meio dela eu aprendi e aprendo, e eu sei que eu vou continuar aprendendo cada vez mais a ser aquilo que Deus quer que eu seja no mundo, né? Por meio do exemplo dela, por meio da vida dela que me passa essa graça de contemplar a misericórdia de Deus como ela contempla, que ultrapassa as gerações, né? Como ela canta no Magnífico. É isso. E a providência para nós chega tanto pelas mãos de Maria quanto pelas mãos de São José, né? Então os dois estão muito junto conosco aqui na vocação. Eu queria convidar você agora a rezar essa Ave Maria por todos nós, por você que está em casa, pelo Instituto. Reze pelas nossas intenções e pelas suas agora e se entregue à Virgem Maria. E a gente precisa ter confiança que nos braços da Mãe de Deus nós estamos bem, nós estamos no melhor lugar, né? Reza junto comigo então e com a irmã Faustina. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Curte mais um pouquinho do Pocket Show e a gente volta já. Maria, minha mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe.
e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Oh, lindo lírio, oh, lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Oh, lindo lírio, oh, lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Hoje eu quero em ti me lançar, unir-me a ti com minhas dores, pois não os justos vieste chamar, mas os miseráveis e pecadores. Em cada ferido coração derramas o sangue e a água que lavam e vivificam, impelindo o pecador à conversão. Os miseráveis
vocês são pequenos instrumentos que carregam em si um tesouro precioso, as graças da misericórdia, atributo imenso, testemunhando quanto Deus é bondoso. Anunciamos às almas pecadoras, não que devem ser boas para Deus, mas que Deus é bom para com elas todas, em cada ferido coração derramas o sangue e a água que lavam e vivificam, impelindo o pecador à conversão. Os miseráveis são pequenos instrumentos que carregam em si um tesouro precioso, as graças da misericórdia, atributo imenso, testemunhando quanto Deus é bondoso. Os miseráveis são pequenos instrumentos que carregam em si um tesouro precioso, as graças da misericórdia, atributo imenso, testemunhando quanto Deus é bondoso. Fez filhos no Filho, filhos da misericórdia.
A misericórdia não recua, Ele não rejeita os filhos seus. Rejeita os filhos seus. Ele não rejeita os filhos seus. É o excesso do seu amor. É o abismo da sua misericórdia. Ao nos dar, Jesus nos deu tudo. Nos fez filhos no Filho, filhos da misericórdia. O excesso do seu amor, é o abismo da sua misericórdia. Ao nos dar, Jesus nos deu tudo. Nos fez filhos no Filho, filhos da misericórdia. E a gente chega ao final do nosso Pocket Show. Já queremos agradecer a você que nos acompanhou desde o início. Obrigado pela sua presença. Obrigado às comunidades que nos acompanham e estão nos acompanhando hoje. E a gente quer dizer para você também que você é sempre bem-vindo a nos ajudar, tá? A gente quer agradecer muito aos benfeitores que nós temos hoje na vocação, aqueles que Deus encaminha para a gente ajudar. Dizendo a você que nós estamos sempre em oração. Todas as nossas orações nós colocamos você que nos ajuda, porque nós necessitamos, né? Nós vivemos da providência, irmãos e irmãs aqui no Instituto. Nós necessitamos dessa graça de Deus, que você das suas mãos, da sua contribuição. E você pode contribuir com a gente, né? Acessando os links que a gente vai deixar para você poder contribuir. E quem já contribuiu, muito obrigado. A gente agradece de coração, né? Por tudo aquilo que você para nós, né? Principalmente, né? Por tudo aquilo que você faz parte do Instituto e se doa, tá? Queria agradecer a todo mundo que contribuiu para esse momento, né? Os irmãos, o Rocha, o Felipe na filmagem, né? Os irmãos todos e as irmãs que dançaram, porque para a gente dizer o nome de um em um, né? Mas quem preparou todo esse momento e esse lugar para a gente comemorar junto. E a você também. E lá no canal a gente vai ter também ainda os vídeos das pessoas que fizeram, né? Que fizeram e louvaram a Deus testemunharam este louvor nesse tempo que permaneceram, estiveram na vocação ou estão ainda, né? A gente vai ver o louvor de vocês também lá. Então a gente vai acessar isso também nesse dia, porque vai estar disponível no canal. A irmã Faustina quer agradecer? Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês, que a misericórdia sempre seja derramada sobre os seus corações e que vocês estejam abertos para receber essa grande graça de Deus. Eu desejo paz e misericórdia a todos. Aí a gente termina assim, aqui no Instituto a gente vai terminar com a oração a misericórdia, né? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Paz e misericórdia para todos. Boa noite.